Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a alegria, a satisfação de receber como convidada a coordenadora de Feira de Trocas Culturais Sustentáveis do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, educadora Kátia Duarte, idealizadora também do .org. Boa tarde, professora Kátia, é uma satisfação, uma alegria recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde. Kátia também é graduada em Biologia e pós-graduada em Educação para Gestão Ambiental. Kátia, gostaria que nos falasse um pouco sobre o .org. A proposta de trabalho do .org surgiu em 2004 e veio funcionando 7 anos aqui em Caraí como um espaço cultural temático, com uma linha temática de atuação na arte, educação e ecologia. Então tiveram vários eventos e também lá no espaço a gente sempre fez um trabalho junto às escolas. Então a gente recebia escolas com foco na educação ambiental e desenvolvendo todo um conteúdo alinhado ao trabalho também realizado dentro da própria escola. Então eles visitavam o espaço e, dependendo dessa necessidade, a gente também convidava oficinas, aí tinham oficinas de arte, oficinas de ecologia, sempre uma coisa ligada à outra, falando da questão ambiental, da busca do menor impacto, a importância da gente estar sempre prestigiando e olhando essa questão que hoje a gente está sofrendo, com a questão ambiental, então é importante a gente estar pensando em ações, minimizando. Então o foco é arte, educação e ecologia. Isso. Eu queria saber também, Kátia, como é que surgiu assim, o seu interesse pela ecologia? Na verdade, quando eu tenho 2 filhos e eu sempre tive muito contato com a natureza, com meus 2 filhos. E em determinado momento eu percebi que as crianças atualmente não tinham esse contato. Então, foi até numa oportunidade, numa colônia de férias com os amigos, e as crianças chegaram numa área verde e não tinham a mínima afinidade com árvore, pé de fruta, animais, enfim, andar descalço. E isso fez parte da minha infância, como também eu pude gerar para os meus filhos e fez parte da infância deles. E nesse momento me veio que as crianças atualmente não têm esse tipo de vivência, Atualmente, eu já sei as nomenclaturas que, na verdade, já passou por uma fase de estudo. Eu fiz a pós-graduação, me graduei em Biologia e fiz uma pós em Educação para Gestão Ambiental e vejo hoje a importância de vivências nesse sentido, de você ter um contato, uma aproximação com a natureza, ter contatos pensando nessa questão do impacto também, que se você olhar hoje com o que a gente está sofrendo com a questão do ambiente, é olhar para a questão do próprio consumo, Um menor impacto ambiental vai estar agregado também ao compra e joga fora, Então, atualmente, a gente compra muito, e descarta muito, Então, tem que se olhar também para essa necessidade da questão do consumo, Então, você falar da questão ambiental, você tem que olhar para a questão do consumo atualmente. E consumir momentos positivos, momentos com trocas de valores e respeito, e o respeito à própria natureza é de suma importância, Sei. E como e onde iniciou assim o trabalho do .org? Iniciou numa casa ali na Ministra Otávio Kelly, e começou uma programação focada em educação ambiental, mas também com eventos. Os eventos também sempre trouxe uma abordagem também focada na questão ambiental. Por exemplo, não só as visitas da escola, que era uma coisa específica, mas todo sábado tinha uma feirinha orgânica, um café da manhã natural e a exposição de artesanato social. A exposição de artesanato social era uma forma de prestigiar
vários projetos sociais no município e no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente sempre promoveu, por exemplo, a Marianas, é uma cestaria feita de buriti e de piaçava, feita por umas artesãs lá em Queimados, né? Papel artesanal aqui no Morro do Palácio, com o projeto Arte Ação Ambiental. Enfim, tem as mulheres que fazem bolsa com banner, falando, já abordando a questão do consumo e da reutilização de materiais. Então, a gente sempre abordava e promovia esses projetos, né? Hoje, a gente continua com o trabalho, mas levando essa exposição como uma exposição itinerante a outros locais. Teve início na Rua Prado Kelly. Hoje não é mais. Né? Não, hoje nós fomos até o que está acontecendo no momento, a gente está redesenhando o espaço lá no Engenho do Mato, perto da Serra da Tiririca, né? Então, numa área verde, são 4.000 metros quadrados. Então, esse contato com a natureza, de fato, vai ocorrer de forma mais intensa, vamos dizer assim, né? A gente está intensificando com um local, né? Que é uma área verde, uma área grande, próxima à Serra da Tiririca, né? Como eu falei. E você poderia nos falar, assim, sobre alguns eventos que ocorreram no Ponto Org? Sim, pelo Ponto posso. Org? No Ponto Org nós fizemos anualmente um evento chamado Recicle Seus Valores. Esse evento era uma oportunidade de trazer, inclusive, esses projetos sociais, como eu falei, a Marianas, esses artesãos e essas comunidades organizadas, porque também são grupos, não só projetos sociais, né? E uma oportunidade deles exporem o trabalho deles como ação, fazendo oficinas de papel reciclado, de cartonagem. Aqui até tem uma fotografia de algum dos trabalhos. Esse aqui é a cestaria de buriti, de piaçava, bonecas de papel machê, muita coisa de tecelagem. O ambiente sempre foi também trabalhado com os caixotes, com os carretéis, né? Aqui já é a parte da feirinha orgânica, que tinha todo sábado a gente fazia a feirinha orgânica, para as pessoas terem oportunidade também de ter contato com a questão Deixa eu buscar aqui uma outra. Oficinas também aconteciam. Essa aqui é uma oficina de aquecedor solar de baixo custo. O Mauro prestigiou o espaço, enfim, fez exposições também aconteciam também nesse espaço. Foram várias as promoções. Foram né? várias. Essa é uma exposição também que o público interagia e colocava o seu recado, né? A Moema Branquinho, com mosaicos, literatura de cordel. É verdade. Né? Por sinal, aqui nós e temos oficinas, né, acontecendo com o próprio público. Depois o próprio material era exposto. Então, aqui é uma oficina de mosaico, que os frequentadores mesmo faziam. Então, são todas promoções do Ponto Org. Isso. Parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigada. Você levou esse seu trabalho, Kátia, para outros segmentos? Na verdade, assim, tem algumas demandas de empresas, né, que nós colocamos. Outros segmentos do trabalho que foi levado pelo... E tem algumas, CIPAT, por exemplo, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né? As empresas trabalham todo ano, fazem o CIPAT, né? E é também um tema responsabilidade social, né? Um tema abordado dentro das empresas. Então, é uma oportunidade também de estar olhando e vendo como contribuir com as próprias comunidades, né? Com o desenvolvimento local, prestigiando o entorno do local onde a gente mora, da onde a gente trabalha, enfim. Bom, são vários projetos que foram realizados pelo
Eu queria saber se nesse final de 2014 já tem algum projeto em vista. Então, a gente está mudando, né, agora, né, tá levando o Ponto Org para o Engenho do Mato, então o maior projeto é a montagem do espaço lá no Engenho do Mato, né? Esse é o grande projeto de final do ano. De final de ano, é. Fazer um jardim temático, trabalhar sempre a questão também do olhar para o consumo, com reaproveitamento de materiais também, né? E as oficinas de arte, né, de educação e ecologia, né, que é o foco, a linha temática que o Ponto Org vem trabalhando, né? Realmente é um projeto admirado e a gente temos que aplaudir de pé esse trabalho que você vem realizando. Obrigada. E como você vê o interesse do público, né, Kátia, na temática ambiental? Então, assim, existe uma busca, né, de todo mundo buscando soluções. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma ligação de uma pessoa interessada em destinar corretamente o óleo de cozinha dela. Então, as pessoas estão preocupadas e a gente tem que estar se mobilizando justamente para que a prefeitura também dê suporte para que a população seja atendida nessa demanda, né? Que a gente tenha locais para descarte correto, né? O próprio, falando também de um outro trabalho que eu venho desenvolvendo, que é a feira, né, de trocas culturais sustentáveis no MAC. O MAC é ponto de recolhimento de baterias, pilhas, né? E a gente intensificou isso na própria feira. Então, é uma oportunidade das pessoas próximas, que moram próximo, que vão visitar o museu, levar também e descartar corretamente, né, esse material, né? Então, eu percebo que as pessoas têm interesse em participar. Eu acho que, na verdade, tem que ocorrer aí o encontro do próprio município, do próprio governo, gerar essa estrutura e fazer um trabalho de conscientização para quem não está enganjado, se enganjar, né? E gerar pontos de coleta, né? Essa logística, né? Uma estrutura, né? Para que isso de fato aconteça. E, então, a própria feira vem falar sobre isso, como eu falei, né? Um ponto de coleta e um ponto para troca de saberes, né? Vamos dizer assim. Tem a feira de troca que a gente troca livros, CDs, DVDs, tem mudas e sementes também e equipamentos e acessórios, coisas de bicicleta, porque a gente aborda também a importância do olhar para a questão do transporte, né, para a gente prestigiar um transporte sem carro, porque a gente está aí com um problema de trânsito grande, né? A questão da mobilidade é um assunto também muito importante de ser pontuado. Então, na feira, a gente também coloca a importância da bicicleta, não só enquanto esporte, mas enquanto transporte, né? E isso tem aumentado bastante. E tem o programa Niterói de Bicicleta, que a Prefeitura vem desenvolvendo e está trazendo essa estrutura, estudos também, junto ao UF também, trazendo ações para a questão da mobilidade. Então, a feira troca conhecimento, né, como eu falei, e busca falar e pontuar da importância dessas necessidades, né? Da gente estar olhando, estar revendo ações do nosso dia a dia que são simples e que causam, às vezes, grandes impactos para a questão ambiental e social também, né? E há alguns outros projetos, além da feira da troca? Da feira de troca, lá no próprio MAC. Isso. O MAC está agora olhando para a questão da gestão de resíduos. Isso tem uma empresa específica que está vendo isso. Isso sempre foi colocado nas reuniões como importante. Você está olhando para a questão do destino correto, né? Dos materiais, né? Do seu lixo, né? Sendo responsável por isso. Então, está entrando uma gestão agora com esse olhar, uma empresa com esse intuito, né? De estar vendo essa questão do descarte, né? O MAC realmente é um dos mais belos espaços que nós temos aqui em Niterói. É praticamente o símbolo da cidade. Parabéns por esse trabalho, né, que você realiza nesse lindo espaço que é o MAC. Eu queria voltar ao projeto de troca, da Feira de Trocas Culturais Sustentáveis, que tem tido assim, uma belíssima repercussão aqui no meio cultural de nossa cidade. Como é que é realizado? Mensalmente, uma vez por mês, não? Isso, acontece todo primeiro sábado do mês. Sim. Né? A feira vai na parte da manhã, a gente abre com
inclusive uma meditação para a gente também se olhar internamente e começar também a poder olhar para fora, né? Vamos dizer assim. Então tem uma meditação com a Mariane e depois já começa oficinas, tem uma oficina de horta urbana para as crianças, né? E isso funciona simultaneamente com a própria feira de trocas. Como eu falei, são livros, CDs, DVDs, tem a parte de brinquedos também para as crianças criarem também um movimento em cima do... Eu tenho aquele brinquedo que eu não utilizo mais, então eu posso estar separando isso e levando isso para trocar por um outro que me interesse. Enfim, então criar esse olhar não mexer com uma moeda e um dinheiro, mas sim com a questão de um objeto que você não usa, que você vai trocar por um outro que você tem interesse, né? E nesse momento ele acaba conhecendo novas crianças e trocando informações também, né? E valores, né? Porque por trás disso também, que é o importante, é a questão dos valores, né? E também aparece lá certamente colecionadores, né, que se interessam por certos temas. Sim, atualmente até o próprio vinil, né, está voltando, então tem vinil, né, e ocorre sim. É interessante isso daí. E até interessante também, outro dia, falando das crianças, foi umas mães que fizeram um piquenique. Então, eles já foram participar da feira, mas também se organizaram para fazer um piquenique ali no MAC, então foi bem interessante também, né? Você falou sobre, são os segundos, domingo de cada mês? Primeiro sábado. Primeiro sábado de cada mês. Todo primeiro sábado. E o horário? O horário é... Então, vai de 9 da manhã. Das 9 da manhã. Isso. Aí vai também para a parte da tarde. Sim. Então, fica até às 6 da tarde. Até às 6. Fecha com um show, inclusive, da Secretaria de Cultura do Arte na Rua. Sim, sim. Né? A parte da tarde tem uma programação focada na questão da mobilidade urbana, né? O Pedal Sonoro, que é até um projeto também que eu participo, que fala sobre a questão da ocupação das ruas e ocupação no sentido da gente mostrar a importância de criar uma estrutura para que se possa pedalar com segurança, né? E a importância também de nós usarmos a questão da bicicleta como transporte, não só tem pessoas que usam como esporte, mas como transporte, né? Mas com segurança. Então, que a prefeitura entre também com essa ciclovia e com essas estruturas, né? Realmente uma bela programação, né? Essa feira de trocas culturais. E eu queria saber, Cátia, como é que você vê o interesse do público pela feira? O público, lá a gente tem dois tipos de público, vamos dizer assim, né? A população de Niterói, que vai para a feira, e tem os visitantes do próprio museu, né? Que chegam e ficam surpresos, são surpreendidos com o evento e acabam que querem participar também, né? Então, eu vejo que tem um interesse, as pessoas têm necessidade desse tipo de programação, né? Niterói tem carência, né, de algumas programações para as próprias crianças e para os adultos também, né? Então, agora em dezembro, a gente vai também fazer novamente o teatro, que é o teatro da Companhia de Teatro Máscara. E o teatro vai acontecer no próprio pátio, falando, é uma peça chamada Cidade Limpa, do Raul Toledo e do Mário Vieira. Então, eles vão estar fazendo essa peça também na própria feira, abordando as pessoas e conversando sobre a importância desse descarte correto, desse direcionamento, né, do nosso lixo que a gente consome diariamente, corretamente, né? Vai ser bem interessante também. E o público é jovem, adultos, estudantes? É bem variado. Bem variado. Né? Tem a família, né? Jovens, adultos, é bem variado. Certo. Você sente ali o um interesse pouco, pelo livro, pelo vinil, né? Que pelo voltou vinil, à moda. Isso, pelo livro. Na parte da bicicleta tem até um projeto muito interessante, que é a Cicloteca, que é o Lucas Garcia também, que vem até... É um projeto da UF do aprendiz, enfim, mas ele é chamado
enfim, que traz os livros com a questão da bicicleta. Então, ele aborda a importância da leitura, mas também falando da questão da mobilidade e a questão da bicicleta também. A pessoa, então, pode levar o livro, o vinil e chega lá, trocar assim, com outros artigos, né? Pode ser. Pode ser um livro por um vinil pelo... Não há problema nenhum. Isso, pode. Tá. Eu queria que você também falássemos também sobre a programação. Que você estendesse um pouco mais sobre a programação da Feira de Trocas. Da própria feira, né? A ideia é a gente estar trazendo também uma programação nova, né? Então, a gente gosta de escutar também o próprio público, né? Para ver que demanda é essa. Então, por exemplo, no Dia da Criança, a gente fez uma programação mais específica, focada para as crianças, tá? E a ideia é dar uma maior visibilidade na questão da sustentabilidade. Então, por isso, quando eu citei a questão do teatro, a gente está com novas abordagens falando da importância da consciência ambiental, né? Trazendo novas discussões, né? Tem também um encontro do participativo que fala sobre a questão das ciclovias, do programa Niterói de Bicicleta, que também ocorre mensalmente lá no local, né? Então, o Pedal Sonoro sempre faz também alguma programação, já fez a cicloexperiência, faz oficinas de placa. Nós pintamos também na última feira uma bicicleta fantasma, que é um símbolo, por exemplo, para sensibilizar os motoristas. Vai ser instalada num ponto onde tenha acontecido algum acidente com vítima, com bicicleta. Então, vai ser instalada num ponto justamente para chamar a atenção do cuidado que tem que se tomar com o trânsito, né? E uma hierarquia de respeito, né? Pedestre, o motorista de carro, a bicicleta, o motorista de carro, o motorista de ônibus, né? Tá tudo, né? Tem que ter um respeito, né? É verdade, o respeito é necessário nesse caso. É necessário, e é uma vida, né? Que está conduzindo qualquer um desses transportes, né? Tanto a bicicleta quanto o carro. Então tem que ter o respeito. Né? Eu sinto que realmente o MAC tem tido um movimento notável com vários eventos, né? Várias iniciativas que parabenizamos. O MAC, né? Sim. O MAC está sempre buscando, né, trazer uma programação diferenciada para Niterói, né? De arte, que é o foco, né, do Museu de Arte Contemporânea. E com a feira falar da questão da sustentabilidade, né? E muitos turistas também, né? Muitos turistas. Sempre tem um movimento muito intenso, né? No turismo, né? Kátia, eu queria saber quando é que ocorre a Semana do Meio Ambiente, né? Quando é que ocorre? No calendário, né, comemorativo, no dia 5 de junho. 5 de junho? Isso, tem a Semana do Meio Ambiente. Tem o Dia do Meio Ambiente, que acaba que é comemorada a semana, né? E vocês promovem alguma coisa nessa semana? Algum evento comemorativo? Então, viemos fazendo um evento chamado Recicle Seus Valores. A ideia agora para 2015, a gente está retomando com esse evento, né? E aqui, quando ocorreu aqui em Niterói, aqui em Caraí, é um evento de rua, que fechava a rua e trazia participação dos artesãos, dos grupos, né? Agora, lá no Engenho do Mato, a ideia é estar mobilizando a comunidade também, para a participação da comunidade. A gente tem pensado muito na questão da horta urbana, necessidade de um trabalho coletivo, né? Focada na questão da horta, né? Então, acho que vai ser bem interessante, compostagem, né? Sem dúvida. Bem interessante. E outra coisa, como é que os interessados poderiam entrar em contato? Comigo, lá no caso do .org, pelo telefone 2611-6859, né? E também temos o nosso endereço lá no Engenho do Mato, que é a Rua 27, que é depois da pracinha ali, daquela praça do Engenho do Mato, que tem o CEP em frente, é a terceira rua direita, seguindo direto, é a terceira propriedade que tem ali. É um sítio, tem 4.000 metros quadrados, é uma área boa, grande, onde a gente está organizando para fazer um trabalho, intensificar o trabalho em 2015. Eu gostei muito
da apresentação, eu queria que você nos mostrasse algo Um mais. pouco das fotografias, das realizações. Até né? aqui é o Recicle Seus Valores acontecendo, que é o evento de rua, com uma estrutura toda de bambu, quer dizer, as barracas feitas de bambu, né? E sempre exposição. Aqui, ó, as barracas também, estava ocorrendo Produtos a feirinha. orgânicos, Produtos né? orgânicos, alimentação viva. Oficinas acontecendo, interagindo com o público, sempre pontuando, né, e falando da consciência ambiental. Grupos participando, vai ter também do Ação Comunitária, tem um trabalho na Maré, aqui aparece eles fazendo dança, Orquestra Berimbau, oficina de arte, lá no .org também. Aqui é o período do sarau, aí você vê que o público é bem variado, né? Desde criança, jovens, né? E um grande público, né? Que já é a parte da poesia, que aconteceu 5 anos, esse sarau. Sarau de poesia. Sarau né? de poesia. Estou vendo aí muitos poetas, declamadores, né, que participavam. Isso. Né? João Aires, que fazia a coordenação literária. E lançamentos de livros também, que ocorreram lá no espaço. Certo. Delcio Carvalho, falecido Delcio Carvalho, também frequentava o sarau. Esse é o João Aires, que coordenou. Silvio Carvalho, músico. É realmente um belo trabalho realizado, né? Bom, Kátia, agora eu queria que você nos falasse sobre a programação e aproveitar as considerações finais. A programação da Feira de Troca, né? Iniciando às 9 horas da manhã e encerrando às 17 horas, como você falou. Isso, com o show do Arte na Rua, que começa às 17 e termina às 18. Certo. Né? Bicicleta e mobilidade urbana, cicloteca, oficinas, feira de trocas, como você falou, brinquedos, CDs, DVD, livros, etc. E uma série de coisas. Realmente é um trabalho muito interessante, belíssimo. Considerações finais. Falar de consciência ambiental, né, é um tema de suma importância, né, não só atualmente, já desde muito tempo, né, e é importante a gente estar olhando para as relações, né, e tudo passa pela questão do respeito. E quando você fala, até parece não ter nada a ver, mas de fato tem a questão da própria troca, você está trocando objetos, mas você está trocando respeito também pela questão do próprio consumo, né? Você vai estar consumindo e se relacionando com o outro na questão do afeto também nesse momento, né? Obrigado, Kátia. Agradeço a presença da coordenadora de Feira de Trocas Culturais, Kátia Duarte, aqui em nosso programa, e aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. O projeto Esporte, Educação e Inclusão Social viabiliza o contato entre crianças da rede pública e diversos esportes. As atividades são organizadas pelo professor Aurélio Pitanga Viana e conta com um time de graduandos do curso de Educação Física da UF. No início do projeto, havia apenas a prática do futebol de campo. A partir daí, a gente foi pensando a possibilidade de trazer outras atividades para as crianças, como a natação, como a lutas, para que cada aluno pudesse, de acordo com o seu gosto, a sua identificação com a atividade, escolher a atividade mais apropriada para ele. O projeto eu acho uma excelente maneira de manter as crianças ocupadas, depois nos horários extra-classe, que elas terminam a escola e normalmente não têm o que fazer, vão para casa, então elas vêm para cá, aprendem o jiu-jitsu, têm vivências corporais não só de luta, mas a gente ensina que
a criança ter agilidade, flexibilidade, várias vivências corporais, e elas vão para casa mais satisfeitas assim, com o dia que passaram aqui. A gente acredita que, através do esporte, a gente consiga atrair essas crianças para dentro da universidade, desenvolver o trabalho e, a partir daí, fazer o trabalho mais educativo, que é o ciclo de palestras. São atividades que, paralelamente, acontecem, né, e que vão dando esse sentido mais educacional ao projeto. São feitas adaptações nas técnicas do esporte para melhorar o aprendizado pelas crianças. A gente começa ensinando o básico, os rolamentos, a iniciação, as quedas. São atividades lúdicas que a gente consegue passar a técnica da mesma forma, sem instigar esse lado competitivo nas crianças. Também são levadas em consideração as características físicas de cada criança. A partir das condições, né, do que a gente chama de qualidades físicas dos alunos, se prescreve determinados tipos de exercício visando otimizar a prática do exercício físico e visando principalmente, que é o objetivo da disciplina que a gente trabalha aqui na UF, a questão da promoção da saúde, né? Então, em cima de condições dessas crianças, como flexibilidade, agilidade, aptidão cardiorrespiratória, esses alunos vão traçar um perfil dessa turma aqui da natação para, então, simular uma prescrição de exercício que pode até vir a ser aproveitada pelo professor do projeto. A prática esportiva proporciona a recreação e auxilia na socialização dos jovens. Além disso, alguns veem no projeto uma possibilidade para o futuro. Meu objetivo aqui é querer ser jogador de futebol, que jogasse aqui, tivesse um olheiro e me levasse para jogar e eu passasse nos testes e ser um grande jogador. E não são apenas as crianças que ganham com o projeto. Como alunos do curso de Educação Física da UF, os monitores e voluntários adquirem experiência na área do ensino. Esse projeto contribui para a minha formação porque me dá uma ampla visão de conhecimento para o meu futuro, que é ser professora de Educação Física. E eu gosto muito de trabalhar com natação, então não é algo como matéria, mas sim como eu aprendo a ter contato com as crianças. E eu posso já lidar como professora e não apenas uma monitora. A contribuição maior do projeto aqui é me treinar como um professor, porque aqui nós somos uma licenciatura, um curso de formação de professores e não acho forma melhor de se treinar do que dando uma aula, entendeu? Então aqui eu dou aula para as crianças e acabo me treinando para dar aula em outros ambientes, escolares ou não. As aulas de luta acontecem segundas e quartas, das 3 às 4. Terças e quintas, o futebol começa às 2h30 e a natação às 3h30, sempre no Instituto de Educação Física da UF, no campus do Gragoatá. Eu acho que o projeto é muito legal, é muito importante, porque as crianças estão desenvolvendo várias atividades, queimando calorias, interagindo uma com a outra, aprendendo um esporte que é muito legal e além de outras brincadeiras mais lúdicas. Toda terça e quinta ele fica já atento para vir, toda terça e quinta. O dia que não vem ele fica triste. Eu acho bacana ele estar ajudando as crianças, tirando as crianças da rua praticamente. Saindo da rua é melhor para a gente. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Benécia, boa tarde para o nosso telespectador. Boa tarde, Beth, boa tarde, pessoal da mesa. Hoje nós vamos falar realmente sobre saúde. Ou a falta dele. E eu estou pesarosa hoje. Primeiro eu tenho que responder aqui alguma coisa de e-mail que chegou. Mas hoje eu estou pesarosa com a questão da saúde. A coisa está muito difícil, né, Bené? Mas nós temos que tentar mostrar para o telespectador que a saída, nós é que vamos buscar juntos. Com certeza. A união então nós temos que transformar esse pesar numa outra coisa, Beth. Você arranja a palavra que você quiser, mas acho que temos que
tentar transformar esse na pesar união numa... mesmo. É muito pode ser. necessário a organização da sociedade de forma reivindicativa, né? De forma contundente aí para lidar com essa questão, porque a gente está vivendo um momento extremamente doloroso. Doloroso, né? verdade. Doloroso para todos nós. Verdade. Mas então, antes da gente entrar propriamente nessa questão, que a gente vai falar aí mais delicadamente sobre isso, eu gostaria de abordar os e-mails num primeiro momento, e aí a gente vai conversando sobre. Ok. Certo? Ok. Então, num primeiro momento, a gente teria: Elizabeth, sou professora, dou aula há 20 anos, tenho 2 filhos, tenho um bom relacionamento com minha família e gostaria de poder ajudar meus alunos um pouco mais na área emocional. Percebo que atualmente, não só eles, mas de forma generalizada, as pessoas estão com muita dificuldade de desempenhar suas tarefas com foco e atenção. Noto isso em sala de aula e, na maioria dos lugares, percebo que as pessoas conversam muito e acabam dispersando a atenção e não realizando um bom trabalho. Isso ocorre na maioria dos atendimentos em locais como... Aí ela faz uma citação aqui: mercados, farmácias, atendentes em hospitais, atendentes de clínicas para exames, até os médicos querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que comportamento é esse que ninguém consegue se concentrar no que está fazendo e resolve até falar da sua vida íntima e a atenção no trabalho vai para o espaço? É uma questão complexa isso, né? Porque realmente eu tenho observado também nos vários lugares pelos quais a gente passa de rotina, né, durante um dia de trabalho, durante as tarefas que a gente desempenha ao longo do dia, que realmente isso é uma realidade. Você não está viajando, não. Isso não é uma coisa que só você tem percebido, não. Eu tenho percebido muito isso. E eu fico pensando até que ponto a gente está cada vez se nivelando mais por baixo em termos de códigos de ética nos relacionamentos. Eu costumo dizer que o que está faltando nas pessoas, que eu acho assim, quando nós duas saímos de casa e estamos vindo fazer o programa, o nosso foco é o programa falarmos sobre saúde. Eu acho que o que está faltando nas pessoas é o foco. Então, quando você vai para o seu local de trabalho... dirigida. Sim, você vai para o seu local de trabalho, pelo menos no serviço público eu tenho observado isso. Às vezes eu chego em algumas repartições públicas e as pessoas estão no Facebook, com os seus e-mails pessoais abertos. Então, o foco não está direcionado para aquilo que ela foi para ali. O trabalho a ser desempenhado. Então, talvez, não sei se eu Cabe entendi. aqui, entendeu perfeitamente. Entendeu? Cabe aqui mesmo. Eu tenho percebido também, em grande parte dos locais que tenho ido, e às vezes até engraçado, ela citou aqui caixa de supermercado, isso já me fez parar várias vezes e ficar observando. Às vezes, inclusive, ocorre de botar um produto na sacola de outra pessoa e o papo, às vezes, rolando de uma pessoa que está aqui com outra que está lá a quilômetros de distância. E, realmente, eu também tenho me perguntado o que ocorre com a maioria das pessoas, que esse foco de atenção, né, que essa atividade que as pessoas desempenham entra num segundo plano e começa a se falar até de assuntos muito pouco éticos, né? Como uma coisa da vida íntima, ou então aquela coisa, a pessoa falando alto, às vezes. Já ouvi muitas pessoas falando alto: estou com muita dor de cabeça, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo outro. Na verdade, ela está dizendo: não me incomode, porque eu estou com dor de cabeça. Enquanto aquela pessoa está num local exatamente para ser incomodada, porque ali é o local de trabalho e ali é o local onde o usuário vai buscar, talvez, a solução do seu problema. E aí ela já diz:
por favor, não me incomode que eu estou com dor de cabeça. Concordo plenamente com você. Quer dizer, olha... Uma inversão. É uma inversão total. Quer dizer, uma pessoa que deveria estar num local desempenhando uma função de facilitadora de uma determinada atividade, ela não está ali para facilitar, ela está ali para complicar. Concordo plenamente, Beth. E quero pedir até desculpas aos colegas quando eu mencionei essa questão do Facebook, do e-mail, que eu não estou dizendo que você não possa acessar o seu Facebook ou o seu e-mail pessoal. Só que eu acho que existem momentos, hora para tudo, com né? certeza. Na medida em que o usuário chegou para ser atendido, o nosso Facebook, o nosso e-mail pessoal, ele tem que ser relegado a segundo plano. E a prioridade é o nosso trabalho, é o atender, é o acolher, até porque quem trabalha na área da saúde, e o nosso caderno hoje, especificamente saúde, e no caso aí essa professora falando de comportamentos dentro de uma sala de aula, que também faz parte da formação do indivíduo, eu acho que é bastante pertinente a preocupação dessa professora. E de uma maneira geral, a gente perpassando aí, fazendo uma retrospectiva dos nossos dias, do nosso dia a dia corrido, você percebe que a maioria dos locais que você vai, nas relações comerciais que a gente tem ao longo do dia, né, que é uma relação de cliente, de consumidor, né, com o comércio está todo assim. 100% assim. Né? 100% Ontem eu estava assim. ouvindo, acho que na CBN, se não me engano, que o PROCON havia multado não sei quantas lojas no Rio de Janeiro, na Zona Sul, que não estava colocando as etiquetas de preço. Isso que eu ia comentar com você. Nas roupas, nas vitrines e de uma maneira geral. Não é só lá não, aqui em Niterói também. Aqui em Niterói você para diante de uma loja, raríssimas exceções, você tem o preço na peça. Quero dizer para o telespectador que essa parte do programa não foi combinada, não. Mas eu assisti, eu ouvi a mesma matéria e também vi na televisão que existe agora um profissional que está sendo contratado e bem remunerado, que ele entra nas lojas, se faz passar por um cliente para ele conhecer a rotina das lojas, a dinâmica. E olha, tem muita gente sendo demitida em função disso, tá? Porque o atendimento tem sido catastrófico e as normas, as simples normas de padrão, no caso, preço na vitrina. Eu não sei você, eu passo por uma vitrina, não tem preço, eu não entro na loja. Porque essa loja não está... se ela não se dá o trabalho de se preocupar comigo, ela quer que eu entre lá para perguntar quanto custa, essa loja não merece que eu seja cliente. Então, quantos talvez pensem como eu? Então, você tem toda a razão. As pessoas parecem que estão trabalhando o quê? Estão pensando em quê? Ou então, se põe os preços na vitrine, você entra nas araras, não tem. Não tem. Isso. Você vê as roupas, aí olha para você, bom, quanto eu vou cobrar para ela? Porque é terrível. Terrível, isso. é verdade. Né? Quer dizer, você está vendo que está sendo tratada não com o devido respeito merecido. Claro. Né? Então, olha, o comércio está assim e, de uma maneira geral, a saúde, como virou um grande comércio, está se tornando cada vez um comércio maior. Infelizmente, é doloroso a gente ter que falar que a saúde está chegando nesse ponto. Quer dizer, já chegou há muito tempo. É verdade. Né? Hoje, se você tem um plano de saúde e telefona para agendar a sua consulta normal, provavelmente tem vaga para daqui a 2 meses. Mas aí você pergunta assim... Mas se eu pudesse pagar a consulta, teria uma vaga? Ah, teria. Estou cansada de passar por isso. E aí, não só como ser humano, como jornalista, eu tenho que denunciar isso, porque isso é uma coisa muito grave. Pois é, estou entrando em contato com a ANS, com a ouvidoria da ANS, para denunciar alguns planos de saúde que estão se comportando dessa forma. Exato. Confesso a você que não sei os desdobramentos disso. Vou acompanhar porque... Felizmente, eu sempre recebo um feedback dos órgãos públicos. Pois é, mas se não me engano, ano passado, o governo parece que fez aí um acordo com a ANS em termos de reduzir as multas que a ANS estava cobrando dos planos de saúde, porque eu acho que estava onerando muito os planos de saúde.
né? E no que baixou essa multa, olha a confusão que está acontecendo. Confesso a você que isso foi muito ruim, mas e aí o que o pessoal da ANS chegou à conclusão? Está tendo uma reunião que está acontecendo agora, a terceira reunião do grupo técnico, a lei número 13.003 de 2014, onde está se fazendo uma redefinição e posso confessar a vocês que existe no site da ANS uma lista imensa de planos de saúde que foram descredenciados. Por quê? Porque o fato da ANS não estar multando não significa que ela está desobrigando os serviços de saúde de prestar um bom serviço. Ao contrário, ela está dizendo assim, olha, eu vou diminuir a multa para te dar uma chance de você prestar um melhor serviço. Faça jus a esse bônus que eu estou te dando. E como isso não aconteceu, se você vê, a lista é imensa. Eu fui descendo a página e aquilo não acabava nunca de planos de saúde descredenciados no momento porque não cumpriram com a legislação da ANS. E eu acho, nesse aspecto, eu tenho que elogiar, né, a Agência Nacional de Saúde. Pois é, mas por estar fazendo alguma coisa. Por um lado, a gente faz esse elogio, mas por outro, olha só, quem é que está sofrendo na ponta? Sim, sempre a Quem população. precisa mais é o cliente. O cliente paga o plano de saúde, não paga pouco, paga muito. Muito. Né? Você vê ao final de um ano quanto se paga num plano de saúde. Sim. Né? Não tenho a menor e aí dúvida você disso. chega lá no final do ano e você não pôde ter o atendimento que você gostaria de ter tido. Com certeza. E aí eu aproveito para dizer para o telespectador, quando você for contratar um plano de saúde, você tem que se fazer essa pergunta. Eu posso contratar esse plano de saúde? O que eu vou receber em troca por esse plano de saúde? Qual o prazo de validade do plano? Como é que vai ser essa relação ônus-bônus? Porque por enquanto está muito defasada. Por enquanto está péssimo. Muito defasada. Por enquanto está péssimo. E aí, nesse aspecto, eu posso elogiar em alguns casos o SUS. Sim. Pois é. Na medida em que o plano de saúde, que a empresa privada deixa de prestar um bom serviço, até aqueles que têm plano de saúde estão recorrendo ao SUS. E em alguns casos, porque quem tem plano de saúde geralmente tem uma renda maior, tem uma qualidade de vida maior, uma melhor formação e mas conhece... acaba também com uma renda muito prejudicada porque um montante muito grande vai para o plano de saúde. Sim, mas ele acaba migrando para o SUS. E ainda tem que migrar para o SUS e tirar também, ser concorrente com aquele que, coitado, está necessitando mais. Isso é uma... Sim, Elizabeth, mas nós não podemos transformar o programa... Nós não podemos transformar o programa numa coisa negativa. Nós temos que tentar buscar... Não estamos transformando na coisa negativa. Nós estamos transformando numa realidade que nós precisamos conversar sobre ela e alertar cada vez mais a população de uma maneira geral que nós todos estamos muito desolados e que realmente a gente não está aqui para vender um peixe que o peixe já está estragado. Vamos falar sério. Mas então nós temos que dizer ao nosso telespectador, vamos dizer assim, meu querido amigo, hoje a maioria da população tem acesso à internet. Então, se você foi mal atendido, se você não teve... Cai na ouvidoria, Cai gente. na ouvidoria. Cai na e ouvidoria. seja chato. O tempo que você gasta no Facebook, postando mensagens de abobrinha, corre atrás de resolver o seu problema. Para de trocar figurinha e vamos tentar ver se a gente se organiza para cobrar realmente das autoridades competentes soluções e andamento em coisas que precisam, né, de serem administradas de uma forma mais rigorosa, mais eficaz. Enfim, a coisa tem que andar por aí. Então, eu diria para essa moça que eu concordo plenamente com isso que ela está me passando aqui. E, olha, na sala de aula, para que você tenha, talvez, um contexto melhor emocionalmente com seus alunos,
talvez tire um tempinho no final de suas aulas, aí uns 10 minutos, uns 5 minutos, por pouco que seja o tempo, para conversar com eles sobre a importância da população, como sociedade, se organizar melhor para poder cuidar-se melhor e cuidar melhor do seu futuro. Porque os jovens também estão muito alienados por essa... Eu acho que essa tecnologia que entra muito de forma maciça na vida deles, e eles ficam ali naquele entretenimento o tempo todo e esquecem de coisas que são imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano. Sabe? Então, a gente não pode trocar esses valores. E a população está se deixando levar pela distração de uma tecnologia muito avançada, né, de um entretenimento que é muito sedutor, para não se organizar e não cuidar de coisas sérias e coisas que são necessárias no nosso dia a dia para a gente sobreviver. Com certeza. A vida está ficando cada dia mais difícil. Né? A saúde, a segurança pública, a gente está vivendo momentos extremamente difíceis. Então, olha, a organização da sociedade é imprescindível. É imprescindível. A cobrança da população às autoridades competentes é imprescindível. Senão, a gente vai começar a andar para trás mesmo. Já estamos andando para trás. Já estamos, é verdade. Eu recebi a seguinte mensagem. Eu sou da geração do por favor, bom dia, até logo e obrigado. De respeitar os mais velhos, pedir permissão, saudar com um sorriso, amar as pessoas pelo que são e não pelo que têm. Me ensinaram a tratar as pessoas com amabilidade. Eu acho que está faltando isso. Muito. Ontem nós discutimos no programa do Haroldo de Andrade uma tragédia que aconteceu, né? De um professor, que inclusive nós não mencionamos o nome, e que ele está sendo acusado de pedofilia, de tráfico de drogas, e chegou às vias de fato de estuprar uma adolescente e levou um grupo de alunos para estudar na casa de um dos alunos no dia 9 de outubro e acabou que a coisa complicou, porque houve uso de LSD, culminou no estupro de uma jovem, enfim... tudo isso só foi denunciado porque um dos alunos, um dos adolescentes, passou muito mal e teve que ser levado ao hospital. E aí não teve como esconder o fato. E aí o que eu me pergunto, houve uma reunião na casa de um aluno, certamente com a permissão dos pais desse aluno, que pelo jeito não acompanhou devidamente o desenrolar, o comportamento, não conhecia o comportamento talvez do grupo. Porque como é que aconteceu tudo isso? Estupro, uso de drogas, pedofilia, entre professor e um grupo de alunos. Então, quando essa professora traz essa ponderação para você, é porque talvez ela não chegou nesse ponto. Mas ela está vendo que alguma coisa, o caminho... não está reto, parece que está sinuoso. Ela não chegou nesse ponto e nem vai chegar, porque ela já está observando a coisa muito antes de acontecer. Cadê os pais? Isso é importante. Cadê os pais? Pois é, cadê os pais, né? Pois é, porque esse aprendizado dessa mensagem aqui, eu sou da geração do por favor, da amabilidade, do bom dia... Nós aprendemos com quem? Isso vem de berço, né? Isso vem de casa, né? Bené, vou ter que responder aqui mais uma questão, vou ter que agora dar uma corridinha, porque senão a gente já bate no nosso tempo. Louco, né? Pois é, né? Elizabeth, tenho 55 anos, sou casado, tenho 3 filhos do primeiro casamento e agora um temporão do terceiro casamento. Minha mulher é 15 anos mais nova que eu. Estamos casados há 9 anos e até 2 meses atrás nossa relação ia muito bem. De repente recebo um e-mail me alertando de que ela está tendo encontros com outra pessoa. Cheguei e
chequei e realmente é verdade. Num primeiro momento tive uma crise, gritei, agredi com palavras, mas fiquei arrasado. Ela confirmou, porém alega que está em dúvida se quer continuar comigo ou não. Gostaria de sua opinião sobre uma terapia de casal, já que gosto muito dela e ela tem dúvida do que escolher. É bem oportuno se vocês têm maturidade para isso, se os dois concordam. Eu acho que vale a pena, sim. Vale a pena. Vale a pena questionar, vale a pena um diálogo franco, o mais sincero possível. Tentem, porque vale a pena. E com toda certeza alguém que possa aí decodificar as falas de vocês nesse momento, possa fazer com que essa decisão seja uma decisão tomada com maior consciência. Não quer dizer que uma terapia de casal vai livrar a pessoa de uma separação, muito pelo contrário, às vezes até precipita. Você chega à conclusão de que realmente não dá mesmo. Os dois podem chegar juntos a essa conclusão, ou ela pode chegar à conclusão de que não é mais essa situação que ela quer manter, mas que é uma outra situação. Então, mas, nesse momento, se vocês puderem participar a dois de um diálogo mais franco e, de certa forma, mediado por alguém que tem experiência para fazer isso, façam sim, acho muito oportuno e será muito bom, acho que ajudará muito, com toda certeza. Estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, Bené. Vou torcer para que esse casal tenha final feliz. Quero dar meu boa tarde ao telespectador e dizer a você, problemas? Diz que é ANS. 0800 701 9656. 0800 701 9656. Na próxima quarta-feira. Então, gente, auditoria. Beijo. E vamos cair em cima, vamos, que a união faz a força. Com certeza. Meu beijo grande, até o próximo programa. Até o próximo programa.